Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje vou conversar com vocês sobre um dos clássicos da literatura francesa e da literatura mundial, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Esse é um livro que já está na minha lista de leituras há muito tempo, porque é um dos clássicos, como eu falei, um dos clássicos da literatura mundial e um livro essencial para os amantes da literatura e da história da literatura. E finalmente eu tive a oportunidade de lê-lo neste ano. Eu faço um curso sobre literatura francesa na Aliança Francesa de Curitiba e nós conversamos sobre esse livro e sobre o Flaubert. Então, esses encontros me fizeram retomar o interesse por essa obra e buscá-lo aqui na minha biblioteca. E essa edição que eu tenho, ela tá maravilhosa com essa capa um pouco fofinha e verde com essas bolinhas brancas. Eu achei que ficou bem interessante. E essa é uma edição traduzida pelo Herculano Vilas Boas e com notas de tradução que são bem interessantes. Aqui, ó, por exemplo, vocês podem ver várias notas. É quase impossível encontrar uma página sem uma nota de tradução, que eu acho muito interessante, mas tem certas notas nessa edição que são desnecessárias, na minha opinião, e que não tem muita relação com o que está escrito no romance, mas que estão ali para mostrar a intelectualidade do tradutor. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo para vocês aqui. Por exemplo, essa nota aqui, nota número 77, né? O trecho no romance é o seguinte: no dia seguinte, ao meio-dia, Rodolphe parou à porta de Charles com 2 excelentes cavalos. Um tinha adornos rosa nas orelhas e uma sela lateral de amazona em pele de corça. Tudo bem. E a nota do tradutor é o seguinte: ver o cineasta Claude Chabrol, e aí ele coloca tanto a data com dia, mês e ano do nascimento e morte da pessoa, assim como a cidade que nasceu e morreu. O filme As Corças e Madame Bovary, que também foi ao cinema com Jean Renoir e Vincent Minnelli, mas salvo exceções às regras, como A Bela da Tarde, de Louise Buñuel, um filme nunca se iguala à obra literária, sempre dirigida pelo melhor dos cineastas, à imaginação do próprio leitor. Então ele cita aqui um filme de 1968 que se chama As Corças, que teria relação com essa sela lateral de Amazônia em pele de corça, que aparece no romance, mas é um filme de 1968, então, é claro, muito tempo depois de Madame Bovary, e aí, lendo que ele apresenta essa opinião de que um filme nunca se compara à obra literária, mas a gente sabe que um livro e um filme são mídias diferentes, com propósitos diferentes e públicos diferentes. Então são duas maneiras distintas de experimentar e experienciar a obra Madame Bovary, por exemplo. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe, eu só quis comentar com vocês sobre essa edição traduzida e comentada. E, bom, vamos falar então do livro Madame Bovary. O Madame Bovary é um livro muito importante porque ele é considerado por muitos críticos como o precursor do movimento realista na literatura, que se distancia do movimento romântico do final do século XVIII e início do século XIX. Então, o romantismo era caracterizado por amores trágicos, pela idealização do amor, pelo subjetivismo, foco no indivíduo. E a partir do início do século XIX, meados do século XIX, isso vai mudando, porque livros como Madame Bovary trazem uma perspectiva diferente, mais realista, daí o nome realismo, da vida, sem a idealização do período romântico. Então, nesse livro, por exemplo, são temas que são tratados aqui, que eram considerados tabus na época, e nunca seriam citados em um livro romântico. Por exemplo, o adultério, dificuldades financeiras, a depressão, enfim, são vários temas muito interessantes que a gente encontra aqui em Madame Bovary. Além do que, o realismo, ele traz foco em personagens de classes sociais que não seriam levadas em consideração no período romântico. Então, a gente vê aqui a burguesia, famílias de classe média, como, por exemplo, Charles e Emma Bovary. E esse romance ele nos leva para uma região rural da Normandia, numa cidade bem pequenininha chamada Yonville. Na verdade,
O livro é dividido em 3 partes, partes 1, 2 e 3. A parte 1 nós temos como protagonista o Charles Bovary e a gente sabe um pouco mais sobre a juventude desse rapaz, que é um rapaz mais ou menos estudioso, mas ele não tem muitas ambições na vida. Desde que ele esteja confortável, tá tudo bem, desde que ele tenha uma comida para comer, um lugar para dormir, um fogo para se esquentar. E ele se forma médico e ele se casa. O seu primeiro casamento é com uma megera, e quando ele se torna viúvo, ele então tem a oportunidade de se casar novamente. E em uma das suas visitas médicas, ele conhece a Emma Bovary, ainda não é Bovary, a Emma, que é filha de um proprietário rural, e o Charles, ele cuida do pai dela, e os dois acabam trocando olhares. Ela, a Emma, que tinha passado a sua infância e teve toda a sua educação em um convento, ela tinha voltado para casa do pai. E a Emma é uma personagem muito interessante porque ela, desde muito cedo, lia muitos romances, aqueles romances do século XVIII, início do século XIX, que eu comentei com vocês aqui. Romances de escapismo, de idealização amorosa. Então, de tanto ela ler, ela tinha na mente dela esse sonho de encontrar uma paixão arrebatadora, um príncipe encantado, se aventurar por bailes em castelos, em viagens, lugares exóticos. Mas quando ela se confronta com a realidade, que não tem nada de mágico, não tem nada de romântico, ela acaba entrando em uma depressão, e a gente já vai falar sobre isso, sobre o final da história dessa personagem. Mas enfim, os dois então se casam. Logo, eles percebem, ou melhor, a Emma percebe que o casamento não era o que ela imaginava. Ela imaginava uma vida feliz, uma vida de amor, e ela não encontra no Charles essa paixão avassaladora que ela tanto sonhava. E o Charles, que é tão diferente de Emma, não é ambicioso, tá tranquilíssimo e super satisfeito com a vida no interior, enquanto Emma sonha com Rouen, que é a capital da Normandia, sonha em ir a Paris, em ir aos teatros, enfim, mas tudo isso ainda era muito abstrato, até que um momento muito importante no livro é quando os dois, o Charles e a Emma, são convidados a um baile no castelo de La Vaubyessard, e lá ela percebe que esse mundo de luxo, de riqueza, realmente existe. Então ela fica encantadíssima com esse baile, com as pessoas, com as roupas que ela vê, as pessoas assim muito elegantes, com a comida e a bebida que são servidas nesse baile, com as conversas indiscretas que ela escuta. E a partir desse momento, a vida dela não é a mesma. Aliás, tem um trecho nessa edição aqui na página 82, vocês podem ver que eu marquei vários trechos aqui que eu acho que é bem interessante desse momento de ruptura, do impacto que esse baile causou na vida da Emma. Diz o seguinte: a sua vida à la Vaubyessard abriram um abismo em sua vida, como essas fendas imensas que uma tempestade em uma só noite às vezes cava nas montanhas. Mas ela resignou-se, encerrou devotamente na cama o seu belo vestido e até mesmo os seus sapatos de cetim, com solas amarelecidas pela cera deslizante do assoalho. O seu coração era como eles. Ao roçar da riqueza, ele colocara-se sobre algo que não se apagaria. E esse momento realmente nunca se apagou da memória da Emma. Então ela sonhava com esse baile, ela pensou que ela seria convidada a outros, ela esperou em vão por convites que não vieram. Ela pensou, quem sabe se não me engano era Visconde de La Vaubyessard, vai fazer o mesmo baile daqui a um ano. Então durante 365 dias ela espera por esse momento que não chega, e aos poucos ela vai ela é obrigada a deixar esse momento passar e a se resignar com o presente. E é aí que, se eu não me engano, termina a parte 1. A parte 2, Charles e Emma se mudam para Yonville,
que justamente depois desse baile, a Emma começa a sentir esses primeiras manifestações de histeria e de depressão por causa disso que ela, esse vazio que ela sente dentro dela, de algo, de coisas que ela imagina que seriam necessárias para sua felicidade e que ela infelizmente não tem acesso. Por isso ela acaba tendo desmaios, convulsões. Então eles decidem se mudar para Yonville, onde o Charles consegue um emprego como médico da cidade, e eles encontram outros personagens muito interessantes, mas o personagem que mais chama a atenção e que muda o rumo das coisas é o jovem Leon Dupuy, que é um jovem escrivão que morava lá, alugava um quarto em uma hospedaria perto da casa dos Bovary, então eles jantavam juntos, enfim. E a Emma descobriu no Leon uma pessoa que também gostava de ler, gostava de música, gostava do teatro, que já tinha ido a Rouen. Então, aos poucos, ela vai desenvolvendo um sentimento pelo Leon que até então ela consegue controlar. E quando o Leon vai embora, ela vai para mais uma crise existencial, enfim. Mesmo ela já tendo uma filha, quando ela chegou em Yonville, ela já estava grávida da sua primeira filha, não trouxe muita felicidade para a vida da Emma. E então ela teve muito autocontrole com relação ao Leon, que também era um rapaz mais, digamos, respeitador. E aí outra pessoa aparece na vida da Emma, que é o Rodolphe, que é um visconde, se eu não me engano, um marquês, e ele tem uma propriedade muito perto da casa deles, e a Emma acaba se apaixonando perdidamente por essa figura que é a personificação de muitos dos desejos que ela acreditava que trariam felicidade para ela, como, por exemplo, as roupas, o charme, a casa, a mansão, o castelo, os cavalos, os cachorros, enfim. E nesse momento que começa, digamos, a perdição da Emma, porque ela se deixa levar por esses sentimentos e acaba cometendo adultério. E essa é outro momento de grande impacto na vida da Emma, quando ela decide se entregar e ela volta para casa. E tem um outro trecho que eu acho muito interessante também, que tá na página 201 dessa edição aqui, se você tem interesse em acompanhar. Diz o seguinte: mas, ao ver-se no espelho, ficou surpreendida com a própria face. Jamais tivera olhos tão grandes, tão negros, nem tão profundos. Algo sutil a expandir-se em seu ser a transfigurara. Ela repetia-se: eu tenho um amante, deleitando-se com esta ideia, como se uma nova puberdade lhe tivesse retornado. Então, finalmente ela ia possuir essas alegrias do amor, a febre da felicidade, da qual ela já se desesperara. Entrava em algo maravilhoso, onde tudo seria paixão, êxtase, delírio. E é aí que ela se engana. Mais uma vez, a vida da Emma é uma série de desilusões. Então, por um momento, ela se considera feliz por ter essa aventura. A vida dela era muito monótona. A primeira parte do romance tem até um ritmo mais lento, é monótono, assim como a vida da Emma. A segunda parte, que ela já começa com essas aventuras, até a narrativa se torna mais dinâmica. E o desespero da terceira parte também é demonstrado na escrita, que também tem um ritmo super acelerado e bem frenético, que é muito interessante. E aí a Emma entra nesse beco sem saída, nesse caminho sem volta, e cada vez ela vai se desapontando mais. Ela se relaciona mais uma vez com o Leon. Não vou contar tudo pra vocês. Aliás, todo mundo sabe o que acontece com Emma Bovary no final. Não vou falar aqui no vídeo, mas eu sei que todo mundo sabe. Eu também sabia antes de ler o livro, e mesmo assim é trágico, é dramático. A gente sabe o que vai acontecer, mas não está preparado psicologicamente, porque a Emma é uma personagem que você ama, mas odeia, que você acha engraçada, mas bobinha, muito ignorante em certos momentos,
mas ao mesmo tempo você sente pena, compaixão. Então é um livro assim muito intenso, que vale muito, muito a pena ser lido. E mais um trechinho para vocês agora da terceira parte, nesse momento que ela já tá se desesperando totalmente. Além do mais, ela contraiu diversas dívidas para ter esse estilo de vida que ela acreditava que a faria feliz: cortinas, tapetes, roupas, sapatos, chapéus, enfim. Diz assim o trecho: não importa, ela não era feliz, nunca o havia sido. Então, de onde vinha essa insuficiência da vida, esse apodrecimento instantâneo das coisas em que se apoiava? Cada vez que ela se apoiava em alguém ou em alguma coisa, isso se esvaía e ela voltava ao desespero. Então é bem desesperador, na verdade, e ela acaba chegando num beco realmente sem fim, sem saída. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1856. Os capítulos foram publicados na Revue de Paris, uma revista francesa, mas a sua publicação foi proibida porque vários leitores entraram em protesto contra Madame Bovary, dizendo que essa era uma história que ia contra a moral. Então a publicação foi interrompida, mas no ano seguinte, 1857, o Flaubert e os seus editores conseguiram que o livro fosse publicado em formato de livro, e desde então esse livro vem criando burburinhos, e até hoje, em 2019, esse livro ainda causa burburinho, para você ver o escândalo que ele deve ter causado na época. E como é um livro, um clássico da literatura mundial, é claro que já houve diversas adaptações para a televisão, para o cinema, e eu assisti recentemente o filme de 2015 chamado Madame Bovary, mas é uma produção norte-americana, que foi dirigido pela Sophie Barthes, e quem é a Madame Bovary, quem faz o papel é Mia Wasikowska, aquela atriz que faz também Alice no País das Maravilhas e que fez diversos filmes. Enfim, eu gostei desse filme, mas eu achei que a Mia, ela interpretou uma Emma muito melancólica desde o início. Ela é muito melancólica, ela não fala muito, e eu sempre imaginei a Emma, pelo menos no início, uma jovem muito animada pelo seu futuro, animada com o que aconteceria com a sua vida. Ela finalmente tinha saído do convento, ela entraria na vida real, ela poderia encontrar o amor, e acho que essa Emma, nesse filme da Sophie Barthes, ela é muito inglesa, né? Me parece assim uma Emma muito inglesa. Mas de qualquer maneira eu gostei do filme. O que eu não gostei no filme é que não existe a cena icônica do baile, em que há essa ruptura na vida da Emma. Há uma outra cena em que ela vai ela e o Charles são convidados para um dia de caça no castelo do Rodolphe, que é com quem ela vai se relacionar. Então ali ela percebe, ela tem esse momento em que ela vê que o que ela sempre quis realmente existe, né? Aquelas pessoas que estavam ali vestidas elegantemente, com cavalos e bebidas e a caça, enfim. Então existe esse momento, mas em um lugar diferente. Eu acho que tudo bem, é interessante, mas eu gostaria de ver o baile. Esse filme de 2015, ele é mais minimalista, tem poucos atores, então uma versão reduzida da história. Outras pessoas que fazem parte desse elenco é o Henry Lloyd Hughes, que faz o Charles Bovary, faz de uma maneira bem interessante, eu achei. O Ezra Miller como Leon Dupuy, o jovem escrivão por quem a Emma se apaixona no início. E quem faz o Rodolphe Boulanger, que é o Marquis no filme, é o Logan Marshall Green, que eu acho que faz um Rodolphe bem da maneira como eu imaginava, mas eu imaginava um Rodolphe mais agressivo do que ele. Mas enfim, de qualquer forma, eu adoro assistir adaptações cinematográficas dos livros que eu leio. Tem uma versão do filme com a Jennifer Jones como a Emma Bovary,
de 1949, que é um filme bem icônico que eu pretendo assistir em breve. E se eu não me engano, sim, 1991 também tem uma outra adaptação de Madame Bovary, uma produção francesa dirigida por Claude Chabrol. Então é isso, pessoal, esse ficou um vídeo um pouco longo, mas não tinha como deixar de falar sobre vários aspectos dessa obra maravilhosa que é Madame Bovary. Se você ainda não leu esse livro, não perca mais tempo. Eu escrevi uma resenha também no meu blog, se você tem interesse em ler, dá uma olhada lá, www.oprazerdaliteratura.com.br. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!